Jornal 96 é o procurador de contas, né? Do Tribunal de Contas do Estado, Ricardo César Coelho dos Santos. A gente vai conversar com ele sobre o momento que vive o Tribunal de Contas, inclusive de questionamento, além de ressalvas, historicamente marcaram o Tribunal de Contas do Estado. Bom dia, procurador. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos. Nós temos aí uma decisão recente do Tribunal de Contas em relação ao FUNFIR, né? Que a Assembleia autorizou os saques que restam lá, e a gente está acompanhando essa questão, deixa até o governo numa situação complicada. Qual é a visão da Procuradoria a respeito dessa decisão do Tribunal? Esse assunto, Diógenes, ele é um assunto bastante polêmico, e para você compreender um pouco, você tem que voltar um pouquinho no tempo. Porque se você olhar só para o momento atual, o dinheiro está lá e pode ser sacado, por que não? Por que não liberar logo tudo? Mas a gente, voltando um pouco no tempo, ao ano de 2005, foi feito aqui no estado do Rio Grande do Norte algo, a meu ver, acertado, que foi dividir os servidores públicos aqui, para termos de natividade, em dois grupos. Um grupo que, a partir de 2005, iria recolher todas as suas contribuições para um fundo, chamado Fundo Previdenciário, e uns servidores que ficariam, os antigos, vamos dizer assim, que ficariam no FUNFIR. Esse fundo dos servidores novos, a partir de 2005, ele era superavitário, porque todo mundo que entrou nele tinha pouco tempo de serviço, iria demorar muito para se aposentar, iria recolher durante toda a vida e teria dinheiro suficiente para, quando fosse se aposentar, ter como custear a sua aposentadoria e depois, quem sabe, até a pensão. Chegou a ter um saldo aí de 1,5 bi, ou perto disso, né? Cerca de 1 bilhão e pouco de reais. Então, esse fundo era superavitário e, no longo prazo, iria equacionar o nosso problema previdenciário, ou, pelo menos, ajudaria muito a equacionar a situação. O que foi que aconteceu? O fundo anterior, o FUNFIR, dos antigos, vamos dizer assim, esse fundo ele era deficitário, porque até um determinado momento, até a década de 90, salvo engano, aqui no estado do Rio Grande do Norte não se cobrava contribuição previdenciária. Então o Tesouro teria que aportar dinheiro para pagar a aposentadoria do pessoal antigo, porque eles não tinham contribuído, a maior parte deles, o suficiente para custear a sua própria inatividade. Era o tempo da bonança, né, doutor Ricardo? Isso, o Tesouro tinha dinheiro naquela ocasião e cobriria tranquilamente, e para o futuro, o Fundo Previdenciário cuidaria da questão do pessoal a longo prazo, porque recolhendo todas as contribuições e aplicando-as, haveria um saldo muito grande no fim de muito tempo, e poderia perfeitamente ser possível o pagamento desses recursos só com as contribuições, sem precisar do Tesouro. Isso no longo prazo. O que foi que o governo fez no fim de 2014? Ele fez uma unificação dos dois fundos. Então, o dinheiro que era para pagar do pessoal que vinha recolhendo, né, dos novos, que era o Fundo Previdenciário, foi unido ao FUNFIR dos antigos. Então, o dinheiro que estava reservado para pagar a aposentadoria do pessoal, queria se aposentar, digamos, em 2040, 2050, que seria suficiente para pagar todas esses recursos da inatividade, né? Foi usado agora. Foi usado agora no presente. Então, a gente tem até um conflito aí de duas gerações, né? A geração atual prejudicou, vamos dizer assim, a geração futura. O argumento é que é preciso pagar o salário de quem está precisando hoje, ou, no caso, os benefícios das aposentadorias de quem está precisando hoje. Não dá para separar o aposentado do aposentado futuro. Esse foi um argumento muito usado pelos parlamentares governistas. Não? Esse argumento, ele é uma visão assim de curto prazo, porque você vai resolver o problema atual, talvez por 1, 2, 3 meses, e depois você criará um gigantíssimo, né, um enorme problema. Já está criado, né? Já está criado. A bomba já está armada para o futuro. Então, assim, daqui a algum tempo as pessoas terão direito à aposentadoria e o dinheiro que estava reservado para tanto não estará lá. Como é que está essa história da devolução? Está descartada? Porque o governador falava no início do mandato dele que esse dinheiro ia ser devolvido até o final da gestão, ou agora se fala até em 20 anos, né? Como é que está essa história
o Tribunal de Contas e para o Ministério Público de Contas? Bem, então, assim, nós proibimos, assim, o Tribunal de Contas nós solicitamos e foi proibido, mais uma vez, o saque, né? Inclusive agora com bloqueio das aplicações. Em relação à devolução, a gente sabe, inclusive o relator em seu voto pontuou, o conselheiro Paulo Roberto, que é muito difícil a gente, do ponto de vista fático, acreditar nessa devolução. Porque se o Estado está com dificuldade de honrar seus compromissos atuais, o que dirá de separar algum dinheiro para devolver ao Funfirne para o uso futuro. Então, é muito difícil, do ponto de vista fático, que isso ocorra de acordo com o que a gente analisa das contas públicas, né? Recentemente, o Ministério Público de Contas apresentou pedido aí de suspensão do refis, né? Do refinanciamento dos créditos não tributários. Como é que está essa história? Bem, nós analisamos, após a publicação da lei, que ela teria alguns problemas. O principal deles, Diógenes, é que a lei, ela no início, lá nos primeiros artigos, ela fala em consolidação do valor dos débitos e depois ela fala em dar um desconto sobre o valor consolidado. Se a gente analisa com muito critério, você vai ver que, por exemplo, um acórdão do Tribunal de Contas ou uma multa do IDEMA ou do PROCON, ela pode ser desconstituída por essa lei. Essa lei pode levar, a nosso ver, até um aumento da sensação de impunidade. Porque ela não está dando apenas um desconto sobre os juros, sobre a multa. Ela entra no próprio principal. Que é o que sempre a gente acompanha em todo o país, né? Não só aqui no Rio Grande do Norte. Mas essa lei dá desconto na dívida mesmo principal? Isso. Então, o que é que pode ocorrer se essa lei for aplicada da forma que está lá? É possível a interpretação, é muito claro, a meu ver, essa interpretação de que, vamos supor que o Tribunal de Contas tenha condenado alguém depois de um processo todo, um processo administrativo, em que houve ampla defesa, e o Tribunal de Contas custa muito recurso público, evidentemente, depois de fazer todo esse trabalho... Trânsito julgado... Trânsito em julgado, né, administrativo lá de uma... Aplica-se a sanção de R$10.000. E aí essa lei diz que você pode dar 70% de desconto em cima, atingindo inclusive a própria decisão do Tribunal de Contas. O camarada só paga 3 mil. Só pagaria 3 mil. Então, ao fazer isso, a gente entende que a lei está desconstituindo, derrubando o próprio acórdão do tribunal, que teve toda a tramitação regular. Então, ela invade uma esfera que ela não poderia. Já houve decisão sobre essa questão do refis? Não, ainda não. O processo foi distribuído, está com o conselheiro Renato Dias, com o nosso pedido de medida cautelar para suspender o programa, o refis, mas até agora não foi apreciado. Concurso público. Nós tivemos aí indicações e orientações do Tribunal de Contas no processo do concurso público do agente penitenciário, né? E agora temos esse imbróglio aí em torno da Polícia Militar. E a gente sempre chama a atenção porque o governo tem descumprido a lei de responsabilidade fiscal com gasto de pessoal desde, se eu não me engano, 2015, 2014, por aí. De lá para cá, muito tempo já, essa situação. Esse é o principal ponto que os governos, no caso o atual governo, precisa levar em conta na hora de convocar concursos? O Tribunal de Contas hoje, todo concurso público praticamente, principalmente do Poder Executivo, aqui do Estado e... enfim, dos poderes do Estado, né, no âmbito estadual, ele deflagra um procedimento de acompanhamento desse concurso. No início são solicitados vários documentos, inclusive a prova de que os cargos existem e toda aquela parte da lei de responsabilidade fiscal. No caso dos agentes penitenciários, esse processo não chegou nem a passar por nós, e foi suspenso pela relatora, né? Porque se eu não me engano, foi a Adélia. Foi a conselheira Adélia Salles. Adélia então, ela Salles suspendeu porque havia o risco de que, segundo ela falou que o concurso viesse a ser homologado. Então, ela suspendeu, inclusive, sem ouvir a nossa procuradoria. Mas os problemas principais são realmente esses, né? Além de outros menores, mas os principais são os da lei de responsabilidade fiscal, que tem restrições até para a contratação de pessoal. Muito embora haja alguma ressalva da própria LRF, que o Tribunal de Contas já se debruçou em uma consulta, também estendendo um pouco mais, para os casos de contratação para áreas de educação, saúde e segurança.
A própria lei de responsabilidade, ela tem uma abertura. Tem uma margem aí, mas para permitir, né, a contratação de servidores, porque são tidos como setores básicos, né, da população. Né? São áreas sociais, Serviço, né? então já desde 2000, quando a LRF foi promulgada, já está lá previsto que nesses casos é possível uma... Mas há um descumprimento, inclusive, dessa margem que é possível, né, procurador? Bem, assim, nesses casos, o que houve foi, principalmente nos agentes penitenciários, houve uma falta de um estudo do impacto, houve também algumas alterações na LDO que não tinham sido apresentadas, enfim, é a fase do planejamento. Porque o poder público, para ele contratar uma pessoa, ele tem que ter todo um planejamento e que tem, por exemplo, dinheiro para pagar. Então, o tribunal suspendeu, mas isso depois foi revisto pela Justiça, que determinou a contratação, né, a nomeação dos agentes penitenciários. Mas o principal é isso, é que todo servidor, quando vai entrar no quadro do governo, isso talvez o nosso problema atual seja porque isso nunca foi feito, assim, ou não vinha sendo feito historicamente aqui no Estado, não se planejava quanto se tinha para pagar, o impacto não só naquele exercício, mas em 2 exercícios subsequentes, tem todo um planejamento que a legislação exige para você garantir que tem recurso para pagar o servidor no longo prazo. No caso da PM, existe algo específico em termos de análise do Tribunal de Contas e da própria Procuradoria? Bem, assim, como eu disse, se não for instaurado, provavelmente será um processo de fiscalização do concurso da PM. Mas até o momento não chegou ao nosso conhecimento na Procuradoria. Até porque ele está suspenso agora. Né? No caso foi uma suspensão pela Justiça, né? E também agora pela Secretaria de Educação, né? Falando de forma mais técnica, parece que a Justiça determinou a republicação do edital e o Poder Executivo, né, no caso a Secretaria, resolveu logo suspender. Suspender de vez, exatamente. É isso que está posto nesse momento. Eu queria uma opinião do senhor, doutor Ricardo, na questão das sobras dos poderes. O senhor mesmo já se manifestou em outras ocasiões de que não é possível ter sobra. A conta é única. É preciso que, se há sobra em algum dos poderes, esse dinheiro precisa voltar terminado aquele exercício do orçamento fiscal. É isso mesmo? A gente entende que o sistema financeiro, né, orçamentário financeiro do país, ele todo se direciona nesse sentido. Até porque o orçamento é anual. Então, fim daquele exercício, se você não utilizou o recurso, você não pode mais utilizá-lo e deve até devolvê-lo à conta única do Tesouro. Esse é o nosso entendimento. Nós tivemos a oportunidade de manifestá-lo em uma consulta que passou pela Procuradoria e emitimos o parecer, ainda está pendente de julgamento a consulta. Mas esse foi o nosso entendimento, que inclusive é o que é praticado na esfera federal. Os órgãos federais, eles devolvem os recursos. A União também tem uma característica, eu acredito que não há nem transferência entre contas, o recurso ele fica todo na conta única mesmo e lá é executado. Então, assim, nos casos em que há transferência, como no estado do Rio Grande do Norte, a própria Secretaria do Tesouro Nacional diz que o recurso deve ser devolvido ou então abatido. Isso é muito comum, inclusive, a situação da fulano não gastou dinheiro naquele ano para determinada área de segurança. Eu acho que isso aconteceu até com Rosalba, quando era governadora. Ela não fez aquele gasto previsto para segurança, também, acho que presídios também. Teve que devolver o dinheiro que foi disponibilizado pela União, né? Então esse é o entendimento geral, né? Esse é o entendimento, é assim que a Secretaria do Tesouro Nacional determina, é assim que o governo federal age, então, é assim nesse sentido, até para evitar posicionamentos divergentes, né? O CNJ também já teve a oportunidade de se expressar assim, para evitar posicionamentos divergentes, porque às vezes dificultam a vida do gestor, cada órgão de controle dizendo uma coisa, então a gente, de forma a se harmonizar com os demais órgãos de controle da administração, a gente entendeu de que as sobras deveriam ser devolvidas à conta única. Por fim, doutor Ricardo, eu queria uma opinião do senhor sobre, claro, já houve uma decisão dos conselheiros por unanimidade, a aprovação de contas da gestão de Robson Farinha em 2016. O que nos chamou a atenção disso foi, primeiro, a votação por unanimidade, a desaprovação por unanimidade. E segundo, porque historicamente nunca houve isso. Você ressalva. Está mudando essa coisa da avaliação das cortes de conta em relação aos governos? Bem, assim, o que eu posso afirmar é que o que tenho visto aqui nesse tempo no Ministério Público de Contas é uma atuação cada vez mais
rigorosa, assim, eu posso dizer, e cada vez mais próxima do Tribunal de Contas em relação às coisas que têm acontecido no Estado, né? Haja vista aí, é só conferir o número de matérias que saíram a respeito da nossa atuação e do próprio Tribunal de Contas nos últimos tempos, né? Acho que houve uma crescente, se você pegar de 5 anos para cá, sim, sim. Essa diferença é realmente visível. E então, salutar, né? Salutar, isso mesmo. Acho que a gente pode dar uma contribuição, especialmente num momento de crise como esse. Então, há um rigor maior, assim, digamos, o corpo técnico do tribunal também é muito bom, nós temos o Ministério Público de Contas, também os conselheiros, então há um rigor maior. E, por outro lado, é bom também que se diga que esse processo especificamente de contas de governo, ele tradicionalmente não passa pelo Ministério Público de Contas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Há a perspectiva de agora em 2018 esse tipo de processo começar a passar, mas até o momento ele não passa. Então, isso é algo que deve ser dito. Então, apesar de não termos trabalhado, né, detidamente nesse processo, mas estivemos presentes, a sessão que julgou, que desaprovou as contas, e as irregularidades apontadas pela relatora foram bastante graves em termos de finanças públicas. Então, isso levou a uma situação que vinha sendo de aprovação com ressalvas, chegou-se ao ponto agora de não ser mais possível aprovar com as ressalvas e sim passasse para a própria reprovação das contas. Como o senhor avalia a decisão do Ministério Público de abrir inquérito para analisar esse parecer do tribunal que foi aprovado por unanimidade? Eu já tive a oportunidade também de expressar que o Tribunal de Contas ele tem uma esfera de atribuições e, nesse caso, o julgamento é pela própria Assembleia Legislativa. Sim. No caso de contas de governo, que são as grandes contas, né, da gestão, são os balanços gerais, digamos assim. Até porque é a Assembleia que aprova esse orçamento, né? Orçamento público, né? Isso. Então, assim, pela nossa Constituição, é o Poder Legislativo a quem compete julgar. Quem autoriza e quem julga no final, né? Isso. Nesse caso, é um caso específico que o Poder Legislativo julga. Então, o Tribunal de Contas emitiu um parecer desfavorável, digamos, um encaminhamento desfavorável à Assembleia dessas contas. Ressalte-se que a Assembleia ainda não decidiu sobre esse parecer, né? Ainda não decidiu. Apenas o Tribunal de Contas. Isso mesmo. Então, assim, a situação que a gente vê diante das circunstâncias, eu acredito que o Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudo, dentro da sua esfera de atribuições, porque há alguns crimes que, digamos, são apontados e que o Tribunal de Contas, nem o Ministério Público de Contas pode apurar, porque a repercussão, por exemplo, penal de uma determinada conduta compete ao Ministério Público estadual, no caso. E por isso o inquérito foi aberto, né? E por isso o inquérito foi aberto, porque é o MP que compete a apuração, muitas vezes, na maior parte dos crimes, né, no caso da esfera estadual, e também dos atos de improbidade administrativa. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Ricardo César Coelho dos Santos, ele que é Procurador-Geral de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, doutor Ricardo, por sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a oportunidade. Um abraço. Quem quiser ver de novo essa entrevista ou acompanhar todo o Jornal 96, é só acessar o portal nominuto.com. Tem a janela lá do programa todo na íntegra. Tá bom? A todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Daqui a pouquinho tem o Padre Nunes, hein? Fé na vida. A gente segue aqui com fé nos homens também. Tchau, até amanhã.